Espero que você esteja bem nesse momento tão atípico que estamos vivendo, no qual exige da gente um isolamento social para cuidarmos de nós e da nossa família, bem como respeitarmos o nosso semelhante. Meu nome é Carla, sou advogada formada há mais de 13 anos, pós-graduada. Desde 2011 trabalho na Prefeitura de Igaratinga, atendendo a população em estado de vulnerabilidade através da assistência social. Recebi um convite do nosso secretário de gabinete, Alexandre, para vir conversar com vocês sobre diversidade, igualdade e inclusão, aspectos importantes da nossa legislação brasileira. Me senti muito honrada com o convite, pois é um tema muito importante, por qual nós podemos implementar medidas que vai beneficiar a sociedade e reduzir a desigualdade social. Então, através desse vídeo caseiro, gostaria de conversar com vocês um pouquinho, uma vez que não podemos nos encontrar pessoalmente em função do isolamento social. Então, vamos conversar? Diversidade, igualdade e inclusão é um tema extremamente importante, principalmente se considerarmos um país como o Brasil, com um vasto território e com múltiplas culturas. Nós somos um país com culturas diversas, qual no sul, no nordeste, no norte, existe toda uma questão cultural atrelada. Por isso, o governo sempre tenta realizar políticas voltadas a implementar a inclusão, reduzir a desigualdade, sempre respeitando as diversidades locais. E isso demonstra uma evolução histórica, pois a normatização é um processo que vem da sociedade. Quando se tem uma norma, uma lei escrita, ela apenas representa uma evolução social. Através de movimentos sociais, lutas, requerimentos, a sociedade muda a legislação. Então, nossa legislação é uma representação do anseio social, ou seja, quando se fala em inclusão, quando se fala em igualdade, respeitando uma diversidade social, isso é uma vontade da população. Isso é muito bom. Quando se fala em evolução, podemos lembrar que isso não se fica restrito, ainda mais no mundo tão globalizado, a uma pequena região. Nada mais importante do que falar da Declaração dos Direitos do Homem e Cidadão de 1789, na França. Foi a representação de um marco histórico em qual se respeitou o homem enquanto um ser dotado de direitos e deveres, ao qual deveria ser respeitado, ao qual deveria respeitar sua cultura, suas crenças, sua religiosidade, que não poderia ser uma imposição do governo, mas sim que deveria respeitar as suas condições. Isso é muito importante, isso é muito bom de se ver. Pensar que o homem é dotado de direitos e deveres, que é livre e que pode exercer suas vontades desde que aquilo não agrida ao seu semelhante, desde que se respeite os limites, hoje é uma coisa muito normal. Mas se imaginar isso em 1700, não era tão normal assim. Várias pessoas não eram consideradas seres dotados de direitos e deveres, mas sim objetos. Podemos citar a escravidão, no qual os escravos não tinham seus direitos respeitados pelo Estado e eram considerados como objetos. Isso através de uma normatização que naquela época entendia como correto. Mas a evolução social demonstrou que aquele fato era errado e a norma foi alterada acompanhando a evolução social. Por isso, quando se fala que a sociedade busca uma igualdade, isso é muito bom, pois não se trata apenas de uma norma, se trata de uma evolução social que foi normatizada para garantir que aqueles direitos mínimos que foram assegurados vão ser respeitados pelo Estado, pelo seu semelhante. Por isso que a gente fala, quando tem uma normatização, ela é representação da evolução social. Falar a nível de Brasil, a maior representação da evolução social nossa seria a nossa Constituição Federal de 1988, que é considerada uma Constituição cidadã. Por que uma Constituição cidadã? Porque nela traz vários direitos
princípios que respeita o homem enquanto portador de direitos e deveres, que lhe garante uma liberdade, o que lhe garante um acesso à saúde, o que lhe garante a dignidade humana, tudo fundado lá em 1789, quando foi declarada os direitos do homem e do cidadão. Importante isso, e isso deve ser praticado pelos nossos governantes. Enquanto executores da lei, eles devem respeitar o cidadão e buscar políticas públicas que possam implementar cada vez mais a redução da desigualdade social, que possa cada vez mais fazer uma inclusão social para que todos possam exercer os seus direitos de forma plena. Por isso que se fala que o homem, enquanto pessoa livre, é portadora de direitos. Mas isso deve respeitar suas diversidades. Ele não pode ser molestado por uma questão ideológica, por uma questão cultural, por uma questão de fé, de religiosidade. Desde que isso não agrida as demais pessoas, ele tem direito. Por isso nós somos um país laico, no qual cada um pode expressar sua religiosidade da forma que entender melhor, desde que respeite o direito do seu semelhante. Você pode ser um católico, um evangélico, um espírita, um bandista. Isso é respeitado e está normatizado. A sua diversidade não pode ser fator para quê? Para perseguição, para restrição dos seus direitos. Por isso que se fala que a evolução social é importante. Porque o fato de se fazer uma Constituição cidadã, por si só, não garante aos seus tutelados acesso aos direitos. Mas se a normatização é efeito de uma evolução, de lutas, de busca da própria sociedade, lógico que aquela normatização é apenas um texto escrito que representa a vontade da sociedade. Quando se tem um texto no qual feito pelos nossos legisladores, respeitando a vontade da população, ou seja, em que se representa a nossa evolução social, os nossos governantes vão trabalhar em função daquilo, vão implementar políticas que possam efetivar aquele texto escrito, aquele que busca a igualdade. E temos o nosso judiciário que vai trabalhar, quando necessário, como fiscal, ou seja, auxiliando aos políticos a interpretação da lei, para que possa efetivamente a lei não ser um texto simplesmente escrito, mas sim algo que representa a vontade, os direitos, os princípios que devem buscar enquanto sociedade para o bem, para a dignidade do homem. Nossa Constituição, ao trazer direitos fundamentais, ela buscou, num primeiro momento, garantir que o homem seria igual perante a lei. Ótimo, isso é um primeiro momento, mas a população necessita de evolução. Pois se você disser que eu quero a igualdade considerando todos os homens iguais perante a lei, por si só não vai gerar a igualdade buscada, pois existem pessoas com distintas funções, qualidades, com distintos pensamentos e condições até físicas, que o mesmo que é tratado para um não pode ser tratado para o outro, para que se busque a efetiva igualdade, para que se busque a dignidade do homem. O que necessita o José nem sempre é o que necessita a Marita, para que ela possa alcançar o que a lei determina. Então, aí que vem a diversidade social. A gente tem que considerar as condições especiais que cada um tem. E para isso, nós vamos, com base na lei, buscar uma melhoria na sociedade para que todos possam ter a sua dignidade. Como que a gente pode fazer isso? Vamos observar. Temos vários semelhantes nossos que nascem com alguma condição, alguma alteração genética que lhe traz uma deficiência física. Dizer isso não significa que ele tenha menos direitos ou mais direitos que nós. Eles têm os mesmos direitos. Porém, para que a sua dignidade seja implementada, às vezes se faz necessário de uma busca da justiça, uma busca do legislativo, de implementar algumas condições especiais. Como seriam essas condições? Vamos imaginar. Há algum tempo atrás,
o ingresso na escola de ensino público gratuito nem sempre era deferido a pessoas portadoras de deficiência, seja ela intelectual, física, algo que limitasse ao indivíduo a acompanhar os seus colegas. Por vezes era negado o seu direito à matrícula. Foi necessário implementar em 1988 uma lei que instituía isso como crime, que era o fato de se negar matrícula a uma pessoa por características físicas, por características psicológicas, ou seja, o acesso à educação, ele deve ser implementado. E isso, indiferente da sua condição física. Cabe ao Estado o quê? Garantir que essas pessoas possam ser incluídas no meio social e que possam se equiparar ao seu semelhante. Como isso pode ser feito? Vamos imaginar um cadeirante para ingressar na escola há alguns anos atrás não poderia, pois existiam várias escolas sem rampa, sem acessibilidade, com escadas, o que dificultava o seu acesso. Então, o que foi necessário fazer? Em 1989 foi instituída a Lei número 7.853, por qual definiu o crime: recusar, suspender, adiar, cancelar ou extinguir a matrícula de um estudante por causa de sua deficiência. Isso foi um marco, pois até então os pais de portadores de necessidades especiais se viam desamparados. Eles tinham uma luta e buscavam por isso. E nesse movimento deles foi instituída a lei, foi promulgada a lei que garantiu a eles o direito. Isso é uma escolha deles. Pode ser que eles entendam que os filhos precisam de ir para uma escola especializada, mas pode ser que eles queiram, e o que é mais buscado é a sua inclusão social, ou seja, que eles possam ter acesso à educação, como está garantido na nossa Constituição Federal, porém, que eles tenham isso junto com os seus demais pares, sem qualquer tipo de limitação. Tão importante quanto dar acesso e garantir a sua matrícula a partir das necessidades é o que? Dar condições para que esse direito seja realmente praticado. Por isso, em 1990, foram promulgadas duas leis. A lei de acessibilidade. Quando se fala em diversidade, nosso artigo 5º da Constituição Federal institui que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício cultural, religioso, artístico e intelectual. Assim se inicia a nossa evolução legislativa a nível nacional. Tudo em respeito aos direitos e deveres fundamentais. Que bom que foi instituído isso para resguardar a nossa diversidade cultural. É muito grato ver um país com uma diversidade tão grande quanto o Brasil. Lógico que a diversidade tem que ser observada. Vamos imaginar, as necessidades para implementar os direitos sociais de uma pessoa na cidade de Belo Horizonte não são as mesmas necessidades na cidade de Guaratinga? Não são as mesmas necessidades numa cidade de Nova York? Não, ou seja, para que você possa implementar esses direitos, você tem que considerar todas as circunstâncias locais, as diversidades da população. Isso é importante ter isso normatizado, porque garante ao governante meios de implementar a política pública voltada para o cidadão, para promover a igualdade social. Após a nossa lei 7.853 de 89, que garantiu o acesso à escola a todos os portadores de deficiência, nós temos em 1990 a promulgação do Estatuto da Criança e Adolescente, o qual reitera que é direito de qualquer criança ou adolescente ter matrícula em uma escola de ensino regular, de preferência sem qualquer tipo de especialização. O que seria isso? Numa escola pública. Em 1990 foi promulgado o Estatuto da Criança e do Adolescente, o qual garante, além de vários direitos
e deveres, tanto dos pais quanto dos adolescentes, a gente tem também um artigo que determina que toda criança terá direito a acesso à educação regular, independente da sua condição física, independente da sua debilidade. Olha, isso é muito importante, pois está normatizado que a escolha para a educação será dos pais. E o Estado, enquanto provedor, tem a obrigação de prover e de disponibilizar esse acesso ao seu tutelado, ao menor, ao adolescente que porte alguma deficiência física. Quanta evolução tivemos? Se antes eram negados de formas até por vezes injustificada, agora nós temos duas normatizações e que falam que o acesso ele deve ser garantido. Constitui crime negar matrícula, para uma criança em função da sua deficiência. Porque se fala da importância para que um portador de deficiência estude uma escola regular? Pois o fato de fornecer para ele a educação por si só não significa a inclusão. A inclusão é possibilitar a ele que possa estudar junto com os demais, com aqueles que não portam alguma deficiência, para que ele possa ter acesso ao mesmo nível de educação. E essa inclusão, às vezes, demanda algumas condições especiais. E aí que a normatização, novamente, vem nos ajudar. Percebendo o legislador que seria necessário uma inclusão social, mas também percebendo as limitações que os seus tutelados têm e as estruturas para recebê-los não atendia a determinados critérios, no ano de 2000 tivemos a edição de duas leis muito importantes. Primeiro temos a Lei 10.048 de 2000, que trata do atendimento prioritário do portador de deficiência, como daqueles que têm alguma limitação temporária, como uma gestante, uma lactante, quem esteja com uma criança de colo, bem como os idosos, que eles têm um atendimento prioritário nos estabelecimentos públicos, ou seja, isso garante a eles o acesso a qualquer serviço, eles não precisam ficar condicionado a que outro exerça um direito para eles. Vamos imaginar, aquele que deseja ele mesmo ir ao banco, receber o seu benefício, pagar suas contas, agir como qualquer cidadão. Ele não tem uma condição de ficar um tempo excessivo em fila. Por isso ele tem um atendimento prioritário, ele vai poder exercer o seu direito enquanto cidadão, ele vai poder exercer os seus deveres, pagar os seus tributos de uma forma priorizada. Isso foi garantido por lei. Isso era um anseio social que foi normatizado. Também temos a Lei 10.098 de 2000, a qual trata da acessibilidade. Quão importante é você dar direito de acesso ao portador de deficiência física às escolas regulares, bem como poder ir a qualquer departamento e ter seu atendimento prioritário. Mas, por vezes, ao chegar a prédios públicos, não se tem acesso, não se tem rampas, não se tem uma condição para que ele possa transitar ali. Então, a lei vem normatizar quais são as necessidades que os órgãos têm. Por isso, vários órgãos públicos vêm implementando, melhorando, prédios antigos sendo reformados, até construídos novos, para que possa se ter o quê? A acessibilidade, com elevadores, rampas, bebedouros que possam atender aquelas pessoas que necessitam de condições especiais. Isso é uma forma de quê? De incluir o nosso semelhante nas mesmas atividades rotineiras e corriqueiras, que ele possa exercer todos os seus direitos, que ele possa buscar um acesso, que ele possa ir a uma prefeitura para poder tratar do seu IPTU sem que necessite de uma representação. Porque ele vai chegar e vai ter uma rampa para que ele possa ir conversar com o funcionário, ele pode saber que vai chegar e não vai ter uma espera demorada, talvez ele não possa ficar tanto tempo sentado, precise de uma movimentação, mas ele vai exercer o seu direito de uma forma plena. E para isso nós temos a legislação a lhe garantir esse direito. Continuamos evoluindo com a nossa sociedade, quando em 2015 foi promulgado
o Estatuto do Portador de Deficiência. Quão grato, um estatuto amplo que traz vários direitos, garantias e deveres. Nele, nós temos que, por princípio, promover em condições de igualdade o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais da pessoa com deficiência, visando a sua inclusão e cidadania. Ou seja, ele vai instituir normas, regras para que possa o portador de deficiência exercer sua liberdade, exercer os seus direitos constitucionais com inclusão, para que ele possa ser incluído em qualquer seio social de forma satisfatória, a não apenas um pseudo-acesso, mas sim um acesso integral e de forma inclusiva, respeitando a sua diversidade e promovendo a igualdade. Pensando nisso, as prefeituras, principalmente a de Guaratinga, trabalham como os seus prédios, sejam alugados, sede própria, eles sempre têm e respeitam a acessibilidade. Eles sempre têm, por princípio, resguardar o direito do portador de deficiência especial. Além disso, nós temos a nossa assistência social com profissionais habilitados para ajudar, seja os nossos monitores, que desenvolvem um trabalho belíssimo com os nossos portadores de necessidades especiais, os assistentes sociais, psicólogos, terapeutas ocupacional, os fisioterapeutas e também o nosso núcleo jurídico, para que possa o quê? Garantir a todo cidadão iguaratinense um acesso a seus direitos constitucionais. E é muito bom isso, é muito bom ver um trabalho sendo desenvolvido, buscando princípios que a luta vem há tanto tempo. Há vários anos se luta e se busca pela igualdade social. A dignidade do homem é algo que precisa ser respeitado. A diversidade, ela tem que ser analisada, respeitada, mas também tem que ser incluída. Não basta respeitar, você tem que incluir ele, aquele que tem uma diversidade da sua, no mesmo meio. Por isso, nessa semana, em comemoração da Semana Nacional do Museu, o tema é diversidade, igualdade e inclusão. Para que com isso nós possamos cada vez mais buscar o seu direito, para que você possa cada vez mais ter em mente que você vive em uma sociedade e o seu direito tem que ser também o direito do seu semelhante. Nós temos que ter cada vez mais uma sociedade inclusiva, harmônica, e para isso a nossa normatização está aí, para garantir os princípios básicos. E vamos evoluindo cada vez mais conforme a sociedade vai evoluindo. Agradeço a sua atenção, obrigada, espero ter ajudado um pouco.